Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. O estado de Goiás vai ter o privilégio de receber, depois de muitos anos, o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil. E esse ano vai ser o maior congresso da aviação agrícola do mundo. Eu acho que é muito bom enfatizar isso, maior do que o Congresso dos Estados Unidos. É um congresso de tanta relevância que vem gente de vários países para cá, vem visitar e vem fazer negócios também, porque muitos expositores são de fora. E muitos expositores são aqui do Brasil que vendem lá fora. A nossa aviação agrícola é uma das mais relevantes do planeta. Afinal de contas, é a segunda maior. Eu vou conversar hoje com Oana Santos, que é presidente do SINDAG. E vamos falar sobre o lançamento oficial do Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, que aconteceu recentemente em Goiânia, e eu estava lá. Oana, prazer ter você aqui mais uma vez, seja muito bem-vinda. Prazer, Divino, muito obrigada mais uma vez, por estarmos aqui participando do seu programa, falando mais da aviação agrícola, trazendo novidades, sobre o nosso congresso. Muito obrigada mais uma vez. Eu fiquei impressionado com a grandiosidade da festa de lançamento, com a importância, com a relevância. Estavam ali importantes autoridades, pessoas relevantes aqui no estado de Goiás, que tem voz ativa. E vocês aproveitaram ali ainda o aniversário da Global Parts e fizeram tudo junto, Foi aniversário de 26 anos da empresa, mais o lançamento do congresso aqui no estado de Goiás. Qual é a importância, Ana, de voltar com esse congresso para Goiás depois de tantos anos? Divino, como você trouxe, o lançamento do congresso aconteceu na hangar da Global Parts, e foi um sucesso. Já mostrou aí a força do nosso congresso, porque tudo que há de vir agora em agosto, que a gente vai trazer de novidades, a gente falou um pouquinho sobre tudo que vai acontecer, E o fato de estar acontecendo no estado de Goiás, porque o estado de Goiás ele possui a quarta maior frota de aeronaves agrícolas do país, E é um estado muito significativo para o agronegócio, para a aviação agrícola brasileira. E o Congresso ele vai aonde tem o setor da aviação, onde nós temos o nosso público, onde tem nossos operadores, que são pilotos, empresários, técnicos, engenheiros agrônomos, que estão voltados ali para a atividade mesmo. Então, para ter a oportunidade de aproveitar tudo o que a gente traz, que acontece dentro do Congresso, todas as inovações, tecnologias, debates técnicos. Então, o fato de o estado de Goiás ser tão importante para o agronegócio brasileiro e para a aviação agrícola possuir a quarta maior frota, esse é um dos motivos para nós estarmos voltando para o estado de Goiás. Ana, a gente tem falado muito aqui em Goiás do momento que o agro está passando, um momento de desafio, altamente desafiador. Aqui no estado de Goiás, em especial, esse ano a gente teve agora uma quebra de praticamente 35% na segunda safra de milho. Então, assim, o agricultor está meio que assustado, meio amedrontado. Em relação à aviação agrícola, como é que está o momento? Vocês estão passando por um momento de tranquilidade ou também estão passando por um momento desafiador? Infelizmente, Divino, nós estamos passando por esse momento desafiador. Aí, como no estado de Goiás, teve impacto no milho, no Brasil inteiro nós tivemos o impacto, Nós temos aviação agrícola nos 24 estados do país. Nós tivemos um levantamento, fizemos uma pesquisa, o SINDAG fez essa pesquisa junto aos associados do SINDAG, para entender melhor o impacto que essa crise no agro, vamos dizer assim, impactou diretamente ao setor.
e teve aí uma queda de 30% a 40%, né? Tem regiões para mais, regiões para menos, no faturamento, né? Voam bem menos, as empresas voaram bem menos, e isso aí, com certeza, né? Além do momento ser desafiador, a gente não ter perspectivas assim, a curto prazo de que isso vai melhorar, é uma preocupação muito grande, né? Para o SINDAG, para o setor como um todo, de como enfrentar esse momento, né? As empresas terem saúde e continuarem motivadas a continuar lutando, né? Trabalhando, porque nós aí somos, como diz a aviação agrícola, responsável por 100 milhões de hectares aplicados por ano, né? Então, a comida chega à mesa das pessoas também porque essa ferramenta utilizar essa ferramenta. Então, representa muito. Se o agro vai mal, automaticamente reflete, né, nas empresas, na aviação agrícola no geral. Então, realmente é um ano aí que a gente está, como diz o outro, com o freio de mão puxado. As empresas, ontem, nós tivemos a Assembleia Geral dos Associados, né, do SINDAG, e foi um momento de reflexão, né? Justamente isso, de preparar os nossos empresários, os nossos associados para todos os desafios que estão por vir, né? Temos aí reforma tributária, temos aí, né, tecnologias, tudo que vem entrando, né? E o empresário tem que estar preparado para o momento, né? Para tudo que há de vir. Não é fácil. Apesar disso tudo, uma coisa que me chamou a atenção lá no lançamento do Congresso é que foi falado do momento, foi falado da dificuldade, mas numa conversa que eu tive com o Cláudio Júnior, também com o CEO da Global Parts, eles falaram a respeito da resiliência, que o produtor rural, ele é resiliente, ele é aquele que tem fé, ele é aquele que acredita, e ele sabe que o agronegócio vai passar por esses momentos de dificuldade, mas vai sair disso também, né? E a importância que a aviação agrícola tem é impossível com que o produtor não busque, né, não utilize os serviços, até porque nesse momento ele precisa de produzir mais. A melhor forma de sair da crise agora é produzindo mais e produzindo melhor. E como produzir mais e melhor? Sendo eficiente. E a aviação agrícola tem tudo a ver com a eficiência, né, Ana? Com certeza, né? Agilidade, né? Você simplesmente consegue aplicar o produto na hora certa, no momento exato. O produtor ele precisa, né, o time correto para que ele faça tudo certo, para que ele consiga produzir melhor. Então, é indiscutível, né, a falar assim, sobre a eficiência da aviação agrícola, sobre a agilidade, sobre tudo que ela traz, né, de tecnologia que hoje está aí a favor do produtor, que são utilizadas através, né, da aviação agrícola. Então, pelo produtor, como você falou, eles são resilientes, eles não desistem, né? É como se fosse assim, para muitos é a vida deles que estão ali, eles já continuam acreditando e continuam apostando, e ainda bem que são assim, né? Porque diante de todo isso, do cenário que nós estamos vivendo, não falo só no cenário do nosso país, né? Mas mundialmente falando, com tudo que a gente vem enfrentando, guerra, afeta diretamente, né, no agronegócio, e o produtor ele segue ali. Agora saiu um plano safra, que a gente sabe que para nós, do setor diretamente da aviação agrícola, não vai resolver o problema, mas vai ser um respirar para o produtor rural, no sentido de que ele pelo menos vai seguir trabalhando, sem dinheiro vai continuar, mas se ele conseguir renegociar as dívidas e conseguir, como você falou, ele tem que investir, ele tem que seguir produzindo, ele tem que seguir motivado, né, para até mesmo para poder honrar os seus compromissos. E nós estamos aqui, né, na parceria, confiando, contando e sempre à disposição do produtor rural para entregar o que há de melhor. Uma coisa que você falou comigo lá no lançamento do Congresso, que eu achei interessante, foi da atitude que o SINDAG tomou em favor do produtor rural e em favor também da categoria da aviação agrícola, foi começar a participar mais na política. Vocês fazem parte agora do Instituto Pensar Agro, o IPA, né? Vocês estão constantemente visitando os parlamentares lá no Congresso Nacional, vocês estão fazendo um trabalho de conscientização desses parlamentares, e você falou um negócio que eu achei interessante, você falou, Divino, muitos parlamentares, independente de ser de esquerda, de direita ou de centro, não tinham a mínima noção
do que era a aviação agrícola e da relevância da aviação agrícola para a produção de alimentos. E vocês estão fazendo um trabalho de comunicação lá em Brasília sensacional, né, Ana? Com certeza, Divino. Isso nós temos investido muito na questão da comunicação em todas as áreas, mas esse trabalho em Brasília, diretamente, isso intensificou bastante nos últimos 2 anos, né, que a gente tem tido esse contato mais direto, o fato de nós estarmos dentro do IPA, né, do Instituto Pensar Agro, que está à frente parlamentar, nos deu muito acesso, muitas portas ali aos parlamentares, e levar ali, falar e explicar para cada um o que é a aviação agrícola, o que ela representa para o PIB brasileiro, o que ela representa para o país, né, para o produtor rural. E é incrível, assim, eu lembro da nossa primeira reunião lá no Instituto Pensar Agro, quando nós falamos sobre aviação agrícola. Muita gente assim que utilizava a ferramenta não sabia de todos os problemas que a gente vem enfrentando no setor até hoje, né? Por desconhecimento, por desinformação, ou por mito das pessoas não pensarem que realmente é de uma forma e é totalmente diferente, é tecnificada, é muita tecnologia, é muito burocrático, é muito legislada, né? E aí, quando você vai passando essas informações ali, você vai conversando, as pessoas vão entendendo. Nossa, mas e por que vocês estão passando por tudo isso? Justamente porque tem pessoas que não conhecem o setor, não conhecem a atividade, e esse é o nosso trabalho. E isso tem mudado bastante, tem melhorado, a gente já tem sentido, até mesmo quando a gente chega em Brasília, da forma que a gente é recebido, né? Que é muito importante. Mas as pessoas, né? O importante é a sociedade entender isso, é a sociedade. Mas quem legisla são os nossos parlamentares, né? E aí, quem complica na hora da votação, porque vai como se diz, a sociedade ela é mal informada, às vezes, né? Não conhece do setor, aí vem um projeto de lei, o parlamentar também não conhece, simplesmente vota porque ou no município dele ou no estado dele deu maioria, né? Não porque questões técnicas. Não estou falando que eles não têm uma assessoria técnica, não têm conhecimento. Tem, mas não é aprofundado quanto o trabalho que o SINDAG tem feito. Você conversou com o Cláudio Júnior, você viu a quantidade de dados e informações que nós temos sobre o setor e sobre o agro hoje, justamente porque o SINDAG hoje é referência, né? Ele é um banco de dados, de informações sobre o setor, porque não tinha informações sobre o setor. E nós criamos, nós buscamos, nós fizemos essas pesquisas, esses estudos, e estamos entregando isso aí para a sociedade, para todos que precisam, para os nossos parlamentares. Então, é um trabalho aí, uma sementinha que foi plantada, e hoje, graças a Deus, ela vem brotando, e nós já estamos colhendo os frutos, né? Que é essa mudança de pensamento, de visão do nosso setor. É um trabalho, né? Você está conosco aí há alguns anos, né, Divino, parceiro nosso, está sempre levando informação de qualidade, não só sobre aviação agrícola, mas tudo que você traz aí é de muita credibilidade, muita confiança e o que o mercado precisa ouvir. E você sabe tudo que a gente vem passando e o caminho que a gente vem trilhando, né, no passar desses anos. Então, está muito bom. Esse trabalho de desmistificar o agro, ele é muito importante e é difícil, viu, Ana? É difícil. A gente falar para as pessoas, muitas vezes, aquilo que é uma realidade, mas que elas não conhecem e ouvem. Porque quem fala mal do agronegócio, Ana, quem fala mal da aviação agrícola, não tem um mínimo de conhecimento, né? E seria interessante se as pessoas fossem buscar o conhecimento, mas eu acho que o SINDAG deu um passo além quando o SINDAG foi levar o conhecimento até as pessoas. Quando a gente falou aqui da comunicação, uma coisa que, assim, para mim foi das mais relevantes foi o fato de vocês buscarem a sociedade para se comunicar. Vocês não esperaram a sociedade vir até vocês para buscar entender da aviação agrícola. Vocês foram falar, gente, olha, o nosso trabalho é assim, nós fazemos desse jeito. Quando as pessoas criticaram, em momento nenhum vocês revidaram, não revidam. Aliás, até eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que foi essa... Porque isso é uma quebra de paradigma, você não revidar quando alguém fala mal de você, mas você buscar trazer a realidade dos fatos para aquela pessoa. Divino, quando você fala a verdade, quando você está dentro da razão, vamos dizer assim, porque todo meio, seja ele da aviação agrícola, seja do agro, seja ele tudo você erra. Não tem como existir o erro, não tem como existir a falha. O errar, ele é humano, né? Mas o erro, ele é algo assim que ele é o mínimo.
acontece esporadicamente, ele não pode ser um vício, ele não. Então, o fato de você simplesmente falar o que realmente você não fugir das perguntas, você ter respostas e dar as respostas certas para a sociedade, dentro daquilo que isso aí mostra credibilidade. Então, você simplesmente vai criando uma confiança com as pessoas, né? A pessoa vai tendo que aquilo dali que você, aquela informação que você leva realmente, ela é verdadeira, ela não é falsa. E isso aí a gente foi construindo, que hoje, graças, como eu te falei, o SINDAG, ele é onde ele passa, onde ele vai, nós temos essa credibilidade. Porque foi um trabalho que ele vem sendo construído de levar a informação correta, sabe? Do trabalho de uma forma que as pessoas entendam, falar para fora do nosso setor, falar para fora da aviação agrícola, né? Estar mais nos meios de comunicação, levando a informação, falando, repetindo várias vezes as mesmas coisas, mas de forma que a sociedade entenda que a comida não chega na mesa das pessoas, né? Como se fosse simplesmente a caixinha de leite, o leite ele vem da vaca, né? E a vaca precisa da ração, ela precisa do milho, ela precisa da pastara, ela precisa da soja para poder se alimentar, para a carne chegar no frigorífico. O boi tem no pasto, mas ele precisou para poder melhorar aquele pasto, ele precisou ser adubado, aquela semente precisou ser, né, ser plantada. Então, tudo que chega na prateleira, na mesa das pessoas, isso aí passou pela aviação agrícola. A maioria, hoje, nós atendemos mais de 20 culturas, né? E essas culturas é o que as pessoas consomem, é o que chega no supermercado. Então, é uma forma que a gente conseguiu transmitir isso para as pessoas. Hoje eu converso com meu filho e ele entende. Meu filho tem 9 anos. Quando eu falo para ele, meu filho, você sabe o que a mamãe faz? Com o que o papai e a mamãe trabalham? Nós trabalhamos com aviação agrícola. Você sabe o que eles... Sei, mamãe, eu sei. Né? Eu sei que a aviação agrícola, vocês pulverizam lá, aplicam remédio na lavoura para matar as lagartas, né? Para matar os bichinhos, para poder produzir. Então, eu já uso um termo que realmente existe aquela, né? Como você falou, desmistificar. As pessoas vão na farmácia, se intoxicam de remédio, que é uma droga. Compra ali ansiolítico, compra ali dipirona, compra ali paracetamol. Tudo que você usa em excesso, ele mata, né? Assim como o agrotóxico, assim como o defensivo, só que as pessoas têm um conceito que é o veneno. O veneno mata, os aviões jogam veneno, mas os aviões jogam agrotóxicos defensivos para aquela planta, para aquela determinada doença, com a recomendação do engenheiro agrônomo, que é o médico das plantas. Tá só a forma de você se comunicar de uma maneira muito clara das pessoas entenderem. Investe aí os papéis. Você vai na farmácia quando você está o quê? Doente. A planta ela não vai na farmácia, mas tem um médico que vai lá, que é o agrônomo, e precisa ver o que ela precisa, ele receita, e a aviação agrícola vai lá e aplica aquela medicação, uma receita prescrita. E a receita, todas as medicações têm que ser receitinha azul, não pode ser a receita simples, né? Que tem que estar registrado no Ministério da Agricultura. O produto ele tem que ser liberado para aplicar. Então, o Divino, hoje eu sempre tive essa segurança, eu sempre tive como falar bem da aviação sem medo, mas hoje eu noto que as pessoas, para falarem com a gente, elas já não vêm com 7 pedras na mão. Elas já perguntam de forma, né, que realmente seja que entendam. Não são todos, ainda tem muita coisa para ser dita. Tem. Você sabe, no país onde nós vivemos, no momento que a gente enfrenta, né, os desafios eles são gigantescos, isso nunca vai passar, mas tem melhorado, tem evoluído. Eu acho que você fez uma analogia bem interessante aí. Ninguém vai tomar dipirona, por exemplo, imaginando que amanhã vai ter dor de cabeça, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. O produtor rural não vai colocar defensivo agrícola ali, imaginando que pode ser que venha a precisar. Não é assim, né? Se coloca é porque realmente precisa. Então, agora, os desafios, eles existem a todo momento, sempre vão existir, né? Enquanto a gente viver, vai ter desafio na vida. Hoje, um dos desafios do SINDAG é trazer uma regulamentação para o mercado de drones, que foi uma coisa muito boa que surgiu para resolver uma série de problemas. Por exemplo, tem áreas que não dá para pulverizar com avião, tem regiões, tem lugares que estão perto de vilarejos, tem lugares que estão perto de nascentes, e não dá. E o drone ele veio para resolver uma parte disso, porém o setor está meio que desorganizado. Como é que o SINDAG pretende organizar esse setor, Ana?
Divino, os drones, eles já possuem regulamentação, né? Hoje, o que tem acontecendo em relação aos drones, como você mesmo disse aqui, o drone... Ana, o drone ele veio para complementar ou ele veio para fazer o papel, né? Vai competir com a aviação agrícola, com aeronaves e tal? Depende da visão da pessoa, mas hoje o que eu posso falar é que os drones é mais uma ferramenta para o produtor rural que ele vai decidir se ele vai utilizar o avião, o drone ou o equipamento terrestre que ele tem na fazenda. Vai depender da área, né, do tipo do solo, do tipo do tamanho, da distância que tem, porque existe uma diferença na regulamentação, né, na aeronaves tem uma distância mínima de áreas, né, que são áreas de exclusão, vamos dizer assim, né, de distância de aplicação de nascentes, de povoados, enfim. E os drones têm uma outra distância. Então, são uma série de fatores que precisam ser levados em consideração quando alguém opta para utilizar essa ferramenta. Essa área para o produtor rural, ela é viável para os drones, né? Mas o que vem acontecendo em relação aos drones hoje, né? O que o SINDAG tem que fazer em relação o que está acontecendo com os drones, assim como aconteceu antigamente, também com aeronaves tripulados, né? São as pessoas que não seguem a risca, que não cumprem a legislação, que não fazem o dever de casa, né? São os clandestinos, vamos dizer assim. Aquelas pessoas que vão lá, que compram um drone sem conhecimento nenhum técnico, agronômico, não entendem de legislação, não entendem, né, de tecnologia, de aplicação, e saem por aí fazendo, aplicando e não só estragando o mercado, porque com certeza essas pessoas têm um preço de mercado bem mais abaixo de quem cumpre toda a legislação, né? Mas o pior, né, são os danos ambientais, são as contaminações, são as lavouras, os prejuízos, porque não conhecem, não têm conhecimento e fazem muita coisa errada. E o trabalho do SINDAG hoje é isso, né? É simplesmente levar a informação, é buscar para a legalidade, é trazer mais empresas. Hoje nós temos 50 e poucas empresas, não tem um número exato, que associaram mais algumas agora nesses últimos dias, mas vamos supor que nós temos hoje 50 empresas associadas ao SINDAG que são de drones, né? São empresas que são regularizadas, são empresas que estão seguindo, né, toda a legislação, enfim, e essas empresas também estão sendo prejudicadas pelas empresas que, não é só pelo fato de estarem associadas, tem muitas empresas que hoje estão ok, que não estão no SINDAG, mas que a gente está buscando essas pessoas para virem, para unir forças, para que a gente possa combater essa clandestinidade, combater esses maus operadores que estão estragando o mercado, que estão causando danos, né? E principalmente sujando a imagem da aviação agrícola como um todo. Porque na maioria dos casos nós temos muitas denúncias aí de áreas, né, de deriva, de lavouras que foram aí prejudicadas, e aí usam o nome da aviação agrícola, muitas vezes foi feito de drone, a maioria das vezes de drone, mas o drone ele não deixa rastro, né? É mais difícil de fiscalizar, enfim, são alguns detalhes muito importantes que têm dificultado o trabalho assim, do SINDAG de trazer essas pessoas para dentro da legalidade. Se nós tivéssemos mais fiscalização, um rigor mais... Infelizmente, a gente não tem fiscalização suficiente para que essas empresas que não cumprem, né, com a legislação, elas continuem no mercado. Aí acaba que atrapalha muito. E são muitos drones que estão entrando, né? É um mercado que está em franco crescimento. Vamos falar um pouquinho do Congresso agora, que vai acontecer entre os dias 18 a 20 de agosto, no Condomínio Aeronáutico Liberty, que fica em Aragoiânia. Aragoiânia, é? Goianápolis. Meu Deus do céu, Goianápolis, é entre Goiânia e Anápolis. Então, de repente bateu um branco aqui. Então, fica ali bem pertinho de Goiânia, acho que 30 quilômetros de Goiânia, 20 quilômetros de Anápolis, bem no meio do caminho. E o local é sensacional, foi escolhido assim a dedo, vocês tiveram um critério muito grande. Vamos falar um pouco da programação. Vocês vão ter várias palestras, eu inclusive estou olhando aqui a programação no dia 18, começa às 10 horas da manhã. Por que vocês optaram por começar às 10 horas da manhã e terminar às 18? O Divino, o fato de estar entre Goiânia e Anápolis, né, e também a questão do deslocamento, acreditamos assim, nós temos expositores, né, de todo o Brasil, que vêm para participar do nosso congresso, assim como os visitantes também.
Então, às 10 horas da manhã é um horário que todos estão já. A gente já consegue, quando tem demonstrações práticas, as demonstrações elas acontecem ou no início da manhã ou no final da tarde. E sempre tem demonstrações práticas também. Então, para não atrapalhar o dia, né? Como diz o outro, a rotina, o expositor como um todo, o evento, a programação do evento, a gente sempre começa. Por exemplo, em Cuiabá, o nosso congresso ele começava também às 14 horas. Por quê? O fato de Cuiabá ser muito quente. Então, a gente pegava um pouco do final do dia, né? Quando a partir das 16, 17 horas, o clima já estava mais ameno. Já o Goiás, a gente já tem uma temperatura mais, né? Quente também, né? Nessa época do ano, mas, como diz o outro, não tão quente quanto no estado do Mato Grosso. Então, 10 horas da manhã às 18 é um horário que a gente consegue fazer todas as nossas programações e já fica lá, né? A pessoa já vai, come seu café da manhã e já consegue esticar até às 18 horas. Então, é bem interessante, assim, justamente por causa das demonstrações. Para não atrapalhar também lá vai os ter negócios da uma área feira, de né? alimentação para o pessoal que for passar o dia todo lá. Vai ter praça de alimentação, né? Para quem vai visitar, vai ter almoço, vai ter tudo. Apesar que, assim, dá mau tempo, né? É tanta coisa interessante, muita coisa interessante, mas tem sim. Isso aí é a programação lá, como eu falei, vai ter bastante palestras técnicas. O nosso evento ele é voltado para o público da aviação agrícola, né? Entre eles são empresários, produtores rurais, engenheiros agrônomos, técnicos, mecânicos, pessoas que trabalham na atividade, né? Oficinas e tudo mais. Ah, Ana, mas as pessoas podem visitar a feira? Podem visitar a feira, né? Para conhecer a feira, mas a proposta do evento é para o público da aviação agrícola, para entender, porque todas as palestras que estão sendo feitas, todos os debates, são todos técnicos, né? Então, é muito direcionado também. Os expositores, o que eles estão levando lá de novidade? É para o setor, né? São para os empresários, são para as pessoas que estão envolvidas ali. Então, é a nossa vitrine, é um momento também que a gente faz nossa articulação, né? A política, nós estamos pertinho de Brasília ali, a oportunidade que a gente tem de trazer os parlamentares, de trazer as entidades do agro para entender e conhecer o tamanho, né? Tudo que está envolvido na atividade, né? A organização, como que é, o tamanho do nosso evento, que é o maior do mundo. Eu não estou falando em quantidade, eu estou falando em qualidade, porque em quantidade nós já ganhamos há muito tempo. Mas quando eu falo maior, é o maior mesmo, sabe? Em expositores, em palestras, em debates, em tudo que a gente entrega ali no nosso evento. A gente tem participado de vários eventos durante no mundo inteiro. E nada se compara ao nosso congresso. E nós não estamos aqui fazendo propaganda, né? Nós estamos falando o que realmente é. A gente ouve dos próprios países, né? Que o ano passado, por exemplo, o México veio visitar o nosso congresso, né, em Cuiabá. Em seguida, já nos convidou para ir no congresso deles lá, para poder levar o que eles tinham visto, que eles ficaram impressionados. Para vocês verem assim, que realmente o Brasil ele é referência, o nosso congresso ele é referência no mundo inteiro, né, no setor da aviação agrícola. Eu tive a oportunidade no passado de entrevistar eu acho que seria mais ou menos o presidente do SINDAG do México, alguma coisa mais ou menos parecida com isso, né? E ele falou que realmente ele veio aqui para aprender. Falou, olha, a gente está vindo aqui para aprender porque vocês estão muito além daquilo que nós fazemos lá, daquilo que nós somos. E ele foi muito humilde, inclusive, nesse sentido. Eu estou olhando aqui, no dia 18, aliás, às 10 horas da manhã, a primeira palestra vai falar sobre gestão, pessoas e liderança. E vai ter como painelista o Fernando Barnabé, que é o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás. Por sinal, está fazendo uma excelente gestão. E é um tema de alta relevância, né, Ana? Com certeza. Com certeza. Ele é um cara sensacional. A gente tem essa parceria com eles, estamos muito felizes. Muita gratidão por toda a parceria e o apoio que eles estão nos dando, né? E sem falar, assim, que gestão e liderança, isso aí, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sabe, a gente sai um pouco, né? Porque realmente hoje o nosso maior desafio é lidar com pessoas, né? São pessoas, o mundo hoje, infelizmente, a gente tem uma carência muito grande de mão de obra, né? Qualificada, de pessoas que realmente queiram trabalhar não só na aviação agrícola,
Hoje, em todo lugar, toda área que você fala, as pessoas estão preocupadas, né, com mão de obra. Então, o fato da gente estar investindo nisso, de buscar mais, aperfeiçoar e estar aprimorando cada vez mais para entender e também manter, né, o que é o nosso papel hoje como empresa, né, como negócio, é que as pessoas realmente a gente consiga, não é segurar, né, mas que a gente tenha bons profissionais ali, que eles consigam crescer dentro do negócio. Então, é muito bom. Com esse ano desafiador, a maioria das nossas palestras vão ser voltadas também para a gestão, sabe? É para o momento do que nós estamos vivendo, que o país está vivendo. Tem muita informação, claro, tem muita informação, muitos dados, mas foi algo que nós definimos lá atrás, quando a gente viu o cenário, né, tudo que estava acontecendo, né, que pessoas, que gestão, que liderança, que a questão da IA, né, da inteligência artificial. Então, assim, tem muita coisa que vai ser levada para ali. São 3 dias de muito conhecimento, né? A gente até... Cada hora, o nosso painel ele vai mudando, assim, tem um tema e a gente vai só aperfeiçoando e vai crescendo e vai melhorando os debates, sabe? Então, já temos aí mais de 200 marcas, né? Ou seja, expositores, né, confirmados já para o nosso congresso, mesmo o cenário não sendo favorável, a gente vê que as pessoas estão engajadas em continuar e simplesmente acreditar que tudo vai passar. Isso é muito bom. Ana, eu vi a programação aqui, está sensacional. Eu gostaria que você, agora para a gente finalizar, que você fizesse um convite a todas as pessoas que são do setor, a produtores rurais, a simpatizantes da aviação agrícola que possam participar. E até mesmo pessoas que às vezes têm curiosidade de saber como é que vê um avião de perto, né? Porque o brasileiro gosta de avião, às vezes tem a curiosidade, nem trabalha na área, mas queira ir, não é aberta, a pessoa tem que conseguir um convite, né? Eu gostaria até que você falasse a respeito também e já deixasse o convite para que o pessoal possa participar. Com certeza, Divino. Você que é piloto, que é empresário, que é mecânico, que é assistente, que trabalha em oficina, que é estudante de agronomia, que é técnico agrícola, você que tem interesse, né, de entrar para o universo da aviação agrícola, você é produtor rural, que utiliza essa ferramenta, que tem ou quer adquirir essa ferramenta, lá no nosso Congresso da Aviação Agrícola, que acontece entre os dias 18 e 20 de agosto, em Goianápolis, no Condomínio Liberty, das 10 da manhã às 18 horas, né? Sinta-se convidado a estar conosco. A programação está extensa, como o Divino acabou de falar, temos muitas palestras, mas também temos mais de 200 marcas expondo ali novidades, inovação, tecnologia, demonstrações aéreas, né, de todas as tecnologias que vão embarcadas na aeronave, que estão ali sendo vendidas, expostas, né, durante o nosso evento, e vão ser feitas essas demonstrações desses equipamentos, combate a incêndio, e aquela pessoa que quer conhecer, entender da aviação agrícola, pode ir também, pode ter certeza, só que você tem que ter um convite. Esse convite você consegue junto com os parceiros, com os expositores, as pessoas que estão ali expondo, né? Mas para isso, entra no site do SINDAG, sindag.org.br, lá você tem todas as informações do congresso e também sobre a inscrição e o convite para você participar. Nós esperamos todos lá. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Divino, pelo espaço, pela oportunidade, e eu terei o maior prazer em recebê-los. Estarei lá durante os 3 dias, bem intensos. Eu também estarei lá durante todo o congresso, inclusive vamos gravar. Ano passado eu gravei acho que mais de 15 entrevistas ao longo do tempo que eu fiquei lá. Esse ano eu espero pelo menos umas 20 entrevistas lá, porque tem assunto demais, tem muita coisa importante. Ana, foi uma alegria enorme falar com você novamente e a gente se vê daqui uns dias lá em Goianápolis, aqui em Goiás. Obrigado, viu? Obrigada, Divino. Até lá, viu? Um abração. Com Deus. Gente, eu conversei com o Ana Santos, presidente do SINDAG. Vai acontecer aqui no estado de Goiás, de 18 a 20 de agosto, o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil. E todos vocês que são simpatizantes do agronegócio, que têm uma relação com o agronegócio e sabem da importância da aviação agrícola, participem. Eu tenho certeza, vocês vão ficar impressionados, como eu fiquei ano passado, e eu estarei lá esse ano novamente. Nós falamos sobre o lançamento oficial desse congresso que vai acontecer aqui em Goiás em agosto. Se você gostou da prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas que também podem gostar, deixe comentários para a gente e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.
podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.